pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. O CBG-Com é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. O Por Onde Você Anda tem como foco dialogar com os nossos ex-alunos sobre suas conquistas, desafios e vivências após a formatura. Hoje teremos a alegria de conversar com a Thaís Lamas. A Thaís se formou em 2016 e desde então vem trilhando uma carreira acadêmica, né? Seja muito bem-vinda, Thaís, muito bom te ter aqui. Muito obrigada por vir compartilhar com a gente a tua experiência. E vou começar então te fazendo a pergunta, né, que dá nome ao programa, Por Onde Você Anda? Oi, Patrícia. Queria agradecer ao CBG pelo convite para estar aqui nessa entrevista. E, bom, respondendo sua pergunta, esse ano, depois de me formar, em 2016, eu entrei no mestrado e esse ano eu defendi mestrado bem no início do ano, assim, em abril, bem no meio dessa loucura da pandemia. E após isso eu entrei, agora eu estou fazendo uma segunda graduação, estou fazendo letras e também estou num processo para entrar no doutorado. E, bom, o que eu estou fazendo, essa é a parte um pouquinho mais acadêmica do que eu estou fazendo, mas junto a isso eu ainda estou trabalhando com a EBIC, que é uma empresa que eu criei junto com umas 3 amigas da faculdade, que é a Jéssica, a Jennifer e a Raquel. E, enfim, de normalização, consultoria, organização de acervos. E eu trabalho com isso e também trabalho com fotografia também. Com essa pandemia diminuiu um pouquinho, mas agora está voltando. Então, assim, fotografia, edições. Eu tô com um novo projetinho que eu tô gravando uns vídeos para o YouTube, tentando, tentando compartilhar um pouquinho de todo o conhecimento que eu adquiri durante esses anos de pesquisa, tanto na graduação quanto no mestrado. Então, são os vídeos que eu tento mais trazer alguns assuntos que eu acho interessantes. E por último, bastante coisa. Bastante coisa. E por último, acho que e não menos importante, o desafio de agora ser orientador de um TCC, né? Então, é o que eu estou fazendo por Anda agora. por vários lugares. Sim. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o mestrado, então, né? Tu foi fazer mestrado em outra universidade, né? Em outro estado, foi para São Paulo, né? Para a Unifesp, e também foi para uma outra área, né? Saiu da ciência da informação para ciências sociais, fez o mestrado na área de ciência política, né? Com tema de feminismo. Então, fala um pouco para a gente sobre essa experiência, né? Os desafios e como tem sido. Então, no final, assim, no final da graduação, com o meu TCC, que eu falei um pouquinho sobre políticas, empoderamento, quando eu me formei, eu pensei no assunto que eu queria, no tema que eu queria abordar na dissertação, no mestrado. E como eu queria entrar mais na questão de gênero, de feminismo, de autonomia, mas por uma outra visão, por uma outra vertente. Então, as ciências sociais, ela estava me chamando, mas ela estava me sendo mais interessante para eu entrar nesse debate do jeito que eu queria, de uma forma mais política. E, enfim, eu fiquei pesquisando os cursos, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. E eu escolhi basicamente pela linha de pesquisa do curso e pela orientadora. Então, assim, na época eu lembro que eu fiquei em dúvida entre o curso de Ciência Política da USP e esse da Unifesp, mas por conta da minha orientadora, que ela dava aula na Unifesp, eu escolhi a Unifesp, enfim, passei. E teve todo esse desafio de, além de eu entrar em outra área, né, ciências sociais, ciência política,
eu fui para outro estado, então assim, foi tudo uma coisa muito novo e muito corrido, muito doido. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu consegui, junto com o mestrado, eu puxei matérias na USP também. Então, assim, eu pude aproveitar um pouquinho dos dois cursos, das duas universidades. E, assim, o embasamento, a mala teórica, a mala de conhecimento que eu adquiri durante esses 2 anos de mestrado, assim, foi enorme. A minha dissertação foi um tema e um assunto que eu me orgulho muito de ter pesquisado, é um assunto que eu sempre debati, tanto na graduação, no movimento estudantil, então são temas que eu acho importante. E o curso de Ciências Sociais principalmente essa área de Ciência Política me deu muito embasamento para poder debater e discutir isso. E, enfim, eu tô usando todo esse conhecimento, principalmente da parte de feminismo e de gênero, para colocar para fora nesses vídeos agora Pois do é, ia falar Instagram. sobre isso agora mesmo, né? Você está gravando então os videozinhos no Instagram sobre temas relacionados a feminismo e a questões políticas, né? Eu até assisti alguns. Fala um pouquinho sobre isso, como é que tem sido, de onde veio a ideia e o que que tu tem, sobre o que tu tem falado, né? Então, enfim, com essa loucura da pandemia, foi uma forma que eu encontrei de não ficar parada, entre aspas, e eu consegui colocar para fora todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu consegui principalmente durante o mestrado. Então eu pensei, eu vou fazer alguns vídeos, e eu sempre assisti muito vídeo de outras, enfim, de outras pessoas, de outras mulheres, vídeos sensacionais. Aí eu falei assim, vou falar um pouquinho porque vira e mexe eu postava alguma coisa e alguém fazia um post mais político e alguém perguntava. Aí eu falei assim, de repente as pessoas podem se interessar se eu falar alguma coisa. E aí eu acho que o primeiro vídeo, se eu não me engano, foi sobre o feminismo interseccional, que é uma vertente do feminismo que não é muito conhecida, não é muito debatida. Na verdade, o feminismo em si, ele é muito conhecido como o feminismo, né? E não, na verdade, são os feminismos, porque existem vários. Então eu falei assim, eu acho que eu posso tentar levar um pouco desse conhecimento, fazer alguns videozinhos, para, enfim, para quem se interessar, poder assistir, gostar. E eu falo um pouquinho também acho que teve um vídeo que eu falei sobre liberalismo, o nome até é Tretas Liberais, porque era um assunto que muita gente vinha me perguntar, porque na minha dissertação eu estudei o liberalismo. Então, e muita gente vinha me perguntar, Thaís, mas por que você critica tanto o liberalismo, o feminismo liberal? Não, eu quero entender. Aí eu falei assim, tá, vou tentar fazer alguma coisa. Assim, um vídeo, é muito difícil fazer esses vídeos no Instagram porque tem que ser vídeos curtos. Então, assim, são assuntos Imagina. totalmente complexos. Mas eu acho que tem sido uma experiência legal e eu espero continuar. Não sei se as pessoas vão gostar. Bacana. E agora tu está também fazendo, enfim, se preparando para entrar para o doutorado, né? E aí, voltando para a ciência da informação. Como é que tu vai fazer essa junção? O que que tu pretende trabalhar agora, né? Essa junção da política que tu estudou no mestrado com a ciência da informação agora. Então, pensando agora no doutorado, que voltando para a ciência da informação, a gente percebe que no final não as ciências sociais, ciência da informação não é uma coisa tão distante, tem aqueles sempre, enfim, são interdisciplinares e tudo mais. E eu falei assim, nossa, por que que eu não posso juntar tudo que eu aprendi no mestrado, na ciência política, junto com o que eu já tenho, né, de Bíblio, da ciência da informação, e fazer, né, um projeto, tentar uma tese, um doutorado, para entrar, enfim, para fazer uma boa pesquisa. E no meu mestrado, minha dissertação, eu falo sobre autonomia, já era um tema que eu já vinha estudando, e eu decidi continuar com esse tema, autonomia, mais especificamente autonomia para as mulheres,
E eu decidi continuar com esse tema, mas trazendo para a ciência da informação. Então, pensar, por exemplo, porque na ciência política a gente debate muito, enfim, a parte política, de gênero, desigualdade de gênero, da sociedade. Então, eu fiquei pensando, poxa, mas a ciência da informação, ela está me mostrando que para a mulher ser autônoma, ela também precisa ter enfim, a informação precisa chegar a ela, aquela informação está chegando nela, se está chegando, ela está entendendo, ela está se apropriando daquela informação, ela tem a competência crítica suficiente para entender se ela é autônoma ou não, se as escolhas delas são escolhas autônomas, porque a gente tem muito disso. Não, eu escolhi, então eu sou autônoma. Eu tenho a minha autonomia porque foi eu que escolhi. Eu que escolhi ficar em casa, eu que escolhi sair para trabalhar. Mas muitas vezes tem todo um contexto social por trás que influencia essa mulher a tomar enfim, a realizar essa escolha. Então, eu Isso acho que é é, assim, sim. isso é muito ciência da informação também, né? Tem uma relação muito É, próxima, né? Que é a construção social da informação, né? Nada, nenhuma informação, nenhum conhecimento é individual, né? A construção é isso. coletiva. É uma E aí tu construção vai trabalhar um pouco com social. essa ideia, então. Isso, aí a intenção é justamente juntar esse ponto mais, um conceito mais político também de autonomia, do que é Uhum. autonomia, e analisar a partir do contexto da informação, da competência crítica em informação, da apropriação da informação, e analisar essa autonomia das mulheres, principalmente as mulheres de baixa renda, que são as que têm, enfim, menos oportunidades, que as informações não chegam, ou quando chegam podem, enfim, chegar de uma forma mais distorcida e tudo mais. E você falou também do trabalho de consultoria, né? Você e outras colegas suas, quando se formaram, abriram uma empresa, né, chamada EBIG, né? Como é que é esse trabalho? Como é que foi? Como é que tá? Então, quando a gente se formou, a gente pensou já, vamos colocar tudo que a gente aprendeu no papel, vamos botar em prática, como que a gente pode fazer? A gente falou assim, vamos criar uma empresa e vamos oferecer os serviços de tudo que a gente aprendeu, enfim, normalização, consultoria, organização de acervo, levantamento bibliográfico. Então, a gente criou a EBIG e no primeiro ano, assim, ela deslanchou, tanto que eu lembro que a gente, acho que em 2018, no Dia do Bibliotecário, a gente deu uma palestra sobre empreendedorismo no Dia do Bibliotecário, no evento do CRB, se eu não me engano. E, enfim, o primeiro ano foi muito corrido, assim, a gente conseguiu muitos clientes, né? E, enfim, a gente trabalhou bastante, mas aí também, após isso, cada um foi seguindo seu caminho. Eu fui para o mestrado, que foi o ano também que eu passei para o mestrado. Uhum. Raquel trabalhando na Fiocruz, Jéssica trabalhando, todo mundo foi seguindo seu caminho, a gente foi levando isso paralelamente. Então, não é nosso ainda, não sei se vai voltar a ser, provavelmente, mas não é o nosso foco agora total, mas a gente continua trabalhando bastante com isso ainda, fazendo normalização, consultoria, e enfim, é uma coisa que a gente ainda consegue, a gente ainda tem o prazer de trabalhar, consegue levar. E vocês eram muito amigas também na faculdade, né? Estavam sempre juntas, assim, então natural também, né? Se Sim. formar e resolver fazer alguma coisa juntas. E você falou também de trabalho com fotografia, né? E eu me lembro muito, assim, não é difícil te visualizar, né? Visualizar a Thaís com uma máquina fotográfica na mão, assim, né? Porque eu já vi várias vezes. E como é que funciona esse trabalho? O que tu tá fazendo, o que tu tem feito, o que tu fez em relação a isso? Então, a fotografia, na verdade, ela vem bem antes da faculdade. Ela foi meu primeiro trabalho, lá para 2010, se eu não me engano. Eu comecei a trabalhar com fotografia numa agência de modelo.
onde eu, na época, também tentei ser modelo na época, mas era uma coisa que não era para mim. E aí eu descobri a fotografia. Então eu venho trabalhando desde então, desde 2010. Durante a faculdade, ainda fazendo estágio, ainda fazia freelas, eu trabalhava nessa agência, trabalho até hoje. E, enfim, também faço assim, ensaios por fora, de casal, retrato, que é um ensaio mais individual. Então, isso é uma coisa que eu levo até hoje. Eu costumo falar que virou um hobby, mas um hobby que me dá dinheiro também. Porque não é E, mais uma profissão que eu quero para minha vida seguir só isso. Tanto que eu fui uhum. agora para academia, mas continuo fazendo. Mas nessa agência tu faz fotos de modelos, é isso? Isso. A As agência books para é modelos, coisas assim? isso. É uma agência de modelos e atores, então para você se cadastrar na agência, você tem que fazer um book. Então, algumas pessoas já têm book, então não precisa fazer, eles já levam, mas a maioria compra esse ensaio, esse book, e eu faço as fotos para a pessoa se cadastrar na agência. Porque, enfim, nessa parte de produção, que eu também já trabalhei bastante com isso, montando desfiles, enfim, eventos, essa parte mais de moda, você precisa ter todo um portfólio, uma imagem, então, assim, books, ensaios, e então, para o modelo, o atriz, se vender, mostrar para o produtor, ele precisa dessa foto, precisa também de vídeos, então a gente grava aqueles videozinhos, não sei se você já viu aqueles videozinhos de atores, quando eles vão fazer teste para novela, que eles fazem então, esses videozinhos que a gente chama de videobook, a gente também faz, eu também gravo. Então, assim, é uma parte mais diferente do que eu tenho me propondo agora fazer, mas como é uma coisa que eu gosto e também eu faço há anos, e enfim, eu continuo fazendo. Legal, né, Thaís? Está fazendo várias coisas. E como é que tu conheceu a biblioteconomia? Como é que tu chegou no CBG? Então, quando eu decidi fazer, enfim, prestar o Enem e tudo mais, a biblioteconomia não foi minha primeira opção. Eu, eu queria fazer história na época, mas eu, eu desisti de fazer história porque eu não queria dar aula, eu não queria ser professora. E bem, aí eu comecei a pesquisar cursos que tivessem enfim, uma grade parecida, uma grade que me interessasse, mais essa área mais de humanas e tudo mais. E eu conhecia, uma amiga da minha irmã era bibliotecária, ela falou assim, vê seu biblioteconomia, vê o curso, vê a grade se você vai gostar e tudo mais. E eu vi, escolhi, gostei, e, enfim, decidi fazer, prestei o vestibular, eu passei para a Unirio também antes, mas aí depois passei para a UFRJ, e como a UFRJ eu passei para o Fundão, como era muito mais perto de onde eu morava, eu fui para a UFRJ. Mas acabou que o mundo girou e no final eu estou na área acadêmica e estou fazendo tudo para dar aula. Então, não sei. Acho que era para Mas eu me fazer identifico, biblioteconomia. mas eu me identifico com isso, porque eu também, quando eu fiz vestibular, também biblioteconomia não foi minha primeira opção. Uma coisa parecida, vou fazer jornalismo. E aí vi, não, mas biblioteconomia lida com leitura tal. E também, no fim, me É, achei na biblioteconomia, né? E uma perguntinha assim, tá? Pós-faculdade, né? Quando tu terminou a faculdade, quais foram os principais desafios antes de se encontrar e ir para o mestrado, tal, né? Empresa e tudo mais. então, eu acho que o principal desafio de qualquer pessoa que se forma tá, e agora? Eu vou arrumar emprego? Onde eu vou arrumar emprego? Como ter emprego? Mas como eu já saí da universidade com, enfim, tudo planejado, tudo que eu queria fazer, eu ia fazer o mestrado, então eu já saí muito focada. O meu desafio pós-faculdade foi escolher o curso
e Uhum. estudar, enfim, para passar, né? Que não foi uma coisa fácil. Imagino. Mas o meu desafio foi mais a escolha do curso, mas assim, não que não tenha passado na minha cabeça, será que eu não tento trabalhar antes, fico um pouco no mercado de trabalho, depois faço mestrado. Então essas coisas sempre rodam, assim, sempre passam pela nossa cabeça, a minha cabeça é muito forte. Mas eu já saí com essa ideia fixa de que eu queria fazer um mestrado, doutorado, eu queria dar aula na universidade. E agora também fazendo letras, eu já vou. O mundo já girou de novo, então já quero dar aula para, enfim, ensino médio. E... Mas é isso. Ah, verdade, né? Tá fazendo faculdade de letras também, né? Por Isso. que veio essa ideia de, ao mesmo tempo que está indo para o doutorado, voltar para a graduação? Então, porque a partir das experiências que eu tive dando aula, tanto quando eu fui a sua estagiária docente, quanto em outras oportunidades que eu tive, eu me encontrei nisso, nessa profissão. Eu me encontrei dando aula, eu me encontrei orientando, pesquisando, e eu não queria, é, não sei se posso falar assim, mas me restringir à universidade. Porque com mestrado e doutorado e bíblio, por não ser uma licenciatura, e por ser um curso também muito específico, eu não poderia dar aula para, enfim, ensino médio, fundamental. E eu resolvi abrir esse leque. E foi uma outra escolha de pesquisa, de qual curso também fazer. E eu fui para um que eu tinha mais afinidade também, escolhi letras, agora estou fazendo licenciatura. Então agora essa opção foi mais por interesses, assim, foi mais do coração. Eu quero dar aula também para o ensino médio, então eu vou tentar fazer uma segunda graduação, mas assim, com certeza, o doutorado ainda é o meu foco principal. Se um dia eu puder dar aula na UFRJ, quem sabe, no CBG, mas Então, teus projetos para o futuro, né? Teus planos para o futuro é nessa linha, né? De seguir carreira acadêmica, sim, virar professora universitária. E, e tu teve, né? Como tu falou, teve experiência em docência, né? Fez estagiário docente comigo na disciplina de metodologia, no sim. CBG. Agora está orientando um TCC, né? Comigo também, que é sobre biblioteca popular, biblioteca comunitária, né? E como Educação é popular. que são essas experiências para ti, assim? De como é que tu se sente, né? Ou se sentiu enquanto professora também, não só mais aluna? Então, isso de como professor e não mais aluno foi um pouquinho estranho, porque enfim, eu saí da UFRJ como aluna e fui para outra cidade, fui para a Unifesp, aí quando eu voltei para a UFRJ, eu já voltei dando aula e orientando e participando de bancas e com pessoas, professores que eram meus professores do meu lado, fazendo as mesmas críticas e assim, enfim, no mesmo nível, então a gente fica assim, nossa, será que era para eu estar aqui? Será que eu tenho competência suficiente para estar aqui? Mas, enfim, essas coisas sempre passam pela nossa cabeça, mas na experiência de dar aula ou da orientação mesmo, eu não sei, mas eu me encontro. Assim, é uma coisa que eu faço, é automático. Eu gosto de fazer e só sai, assim, é fácil. Ah, que bom, tá no caminho certo, então. É. E queria, né, assim, tudo meio misturando, indo e vindo, mas como tu falou, né, bastante do papel que a fotografia tem na tua vida, queria saber se tu acha que a biblioteconomia te ajuda também para exercer essa função de fotógrafa, né? Se interferiu em alguma coisa. Olha, eu posso dizer que na parte principalmente porque eu trabalhava com fotografia junto com a faculdade. Então, assim, as matérias de indexação, as matérias de catalogação, assim, eu, eu organizava, catalogava minhas fotos de um jeito depois de estudar indexação. Eu ficava assim, nossa,
é um outro horizonte. Calma aí que eu vou organizar tudo. Então, assim, a facilidade que, que essa parte mais técnica da catalogação, da indexação, traz também para a fotografia, assim, foi maravilhoso. Aí eu levei isso na agência, ensinei, fiz toda uma planilha, um sistema para recuperar as fotos, tanto os eventos, os vídeos, então foi uma loucura. Eu comecei a aplicar isso em todo o campo, assim. Revolucionou, então, né, a agência? Mas Uhum. é bacana, né? Porque essa ideia de que a biblioteconomia não está vinculada, né, só à biblioteca, só a livro, né? É informação, né? Dá para organizar a Sim. informação, facilitar o acesso à informação, né? E seguindo nessa linha, então, qual o papel que a biblioteconomia tem na sociedade, a partir da tua visão? Então, para mim, o papel da biblioteconomia, do bibliotecário, é um papel, tem esse papel social tanto quanto o papel político. É algo que eu sempre falo. O posicionamento do bibliotecário, o bibliotecário não deveria, ninguém deveria, na verdade, ser neutro. E esse posicionamento, tanto social quanto político do bibliotecário, enfim, ele tem essa importância de trazer, de conseguir construir uma visão crítica, né, para a sociedade, até para o seu próprio campo, como uma valorização da profissão, que a gente sabe que é uma profissão que não é muito valorizada, porque até acho que há pouco tempo não era nem muito conhecida, então assim, trazer ao debate, se inserir nesses debates sociais, nesses debates políticos, trazer temas como, enfim, leitura, livro, a própria competência crítica, que eu acho que é um ponto essencial para o desenvolvimento da sociedade, aí tanto na questão de autonomia, que eu já mencionei antes, tanto em questões de, enfim, habilidades sociais, assim, a gente pode ver isso, ou a falta dessa competência crítica, que é algo que o bibliotecário ele tem um papel muito forte nessa construção. A gente pode notar a falta disso enfim, na eleição de 2018, com as fake news, todo aquele boom de informação e ninguém sabia, assim, não tinha a habilidade, a competência de informação para ver, isso aqui é fake news, não, isso aqui não é verdade, as correntes do Zap, vamos pesquisar quais são as fontes de informações que são seguras. Então, eu acho que o bibliotecário tem esse papel de se inserir no debate político, justamente para inserir esses termos esses temas que são desvalorizados, leitura, ciência, livro, biblioteca, qual é a importância da biblioteca. Então, assim, para mim, esse é um dos principais papéis do bibliotecário na sociedade. Então, assim, esse papel social e político dele. Então, eu vejo a importância do bibliotecário na sociedade. Essa é a importância. Eu concordo contigo, né? A biblioteconomia não é neutra, né? Assim, no momento que se seleciona um acervo, que se define termos de classificação, né? Isso nunca é neutro, né? A gente está sempre se Sim. posicionando também. E é importante ter essa consciência, né? De que não existe uma neutralidade. E, enfim, né? Como tu trabalha bastante com o tema de feminismo, né? Como é que tu acha que a biblioteconomia colabora ou pode colaborar com a questão do feminismo na sociedade de modo geral? E se tu acha, né, que a biblioteconomia colabora? Então, eu acho que eu vou ser um pouquinho repetitiva porque eu vou falar tanto sobre essa disseminação da informação e desses termos e da construção dessa competência crítica, quanto o que eu já falei do que eu encontrei enfim, na ciência da informação, com a ciência política e trouxe para meu projeto de tese, por exemplo, que é essa parte de autonomia, essa parte da apropriação da informação, de
enfim, como a informação influencia a vida, né, dos indivíduos. No meu caso, a minha pesquisa é bem especificamente das mulheres, mas e como a informação ou a falta da informação influencia no desenvolvimento de uma sociedade, né? Então, para mim, é essa a importância, essa conexão que eu faço entre a biblioteconomia, ciência da informação, enfim, feminismo, política, todos esses assuntos. Bom, eu acho que é isso. E se tu quiser deixar teu e-mail para se alguém quiser entrar em contato contigo, e também não sei se quiser divulgar o teu Instagram também para as pessoas assistirem os teus vídeos. Então, o e-mail é Thaís, com TH, Almeida Lamas, Lamas é LAMAS, @gmail.com. E o Instagram é @THA Lamas. Bem fácil. Muito obrigada, Thaís. Adorei conversar contigo, né? Muito bacana ver essa construção acadêmica, né? Essa trilha acadêmica que tu tá construindo e essa visão crítica, questionadora, né? E ao mesmo tempo fazendo várias coisas juntas. Muito bacana e muito feliz de ter te recebido aqui. Então, é isso, né? Obrigada, gente. Então, continuem assistindo as entrevistas e os vídeos que são postados aqui no canal. Curtam nossas mídias sociais, né? Aqui o YouTube, o Instagram e o Twitter. E até a próxima. Beijos. Beijo, Thaís. Obrigada. Tá, Tchau. obrigada, Patrícia.